digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Quero, aleluia, agradecer a Deus, louvar e agradecer o nome do Senhor pela sua bondade. Amém. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo culto, muito obrigado pelos louvores, muito obrigado, Pai, pelas palavras, Senhor, que o Senhor ministrou aqui. Muito obrigado, Senhor. Continua, Pai, operando no nosso coração, na nossa vida. Continua, Senhor, nos abençoando. Continua, Pai, para a honra e glória do Teu nome, fazendo a Tua vontade se cumprir em nossas vidas, Senhor. Toma Teu filho, Pastor Carlos Salles, abençoa a vida dele. Abençoa, Senhor, a sua, ó Pai, a sua boca, Pai. Derrama sobre ele a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, a Tua bondade. Seja, meu Deus, com ele agora no momento da palavra, Senhor. Que seja o Teu Espírito venha falar através da vida deles, ó Pai. Para que o Senhor traga, ó Deus, através de sua vida, Senhor, o alimento, Pai, continuar trazendo o alimento a qual o Senhor separou para nós esta noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Seja com Teu filho, fortaleça, Senhor, abençoa a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, o seu emocional, abençoa a sua saúde, Pai, opera, Senhor, em cada parte do seu corpo. O Senhor vai abençoando, vai tirando tudo que não provém do Senhor, ó Pai, e vai fazendo, Senhor, a Tua grandeza na vida do Teu filho. Senhor, unja-o, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Teu Filho amado. Prepara, Senhor, o Teu filho, Senhor, nesta noite, para trazer para nós o alimento, a qual o Senhor separou diretamente do Teu coração, para os nossos corações. Assim, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te louvamos e agradecemos o Teu nome. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus também aos nossos amados irmãos que nos acompanham pela live. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Mateus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. Novamente, o Senhor quer falar conosco na boca miúda. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 11. Seu versículo do 28 ao 30. Vamos do 25, né? O jugo de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Podeis assentar. Glórias, glórias, glórias a Deus. Efraim, agora está na hora de ficar caladinho, a hora da palavra. Efraim. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Glórias, glórias, glórias a Deus. Segundo
o que Deus nos instrui. Ele está dizendo a mim e a você para que nós possamos ir até Ele. Ele diz: vinde a mim. Mas vocês já observaram a dificuldade que nós temos de ir até Jesus? Há uma dificuldade muito grande, meu amado irmão, minha amada irmã. Tem situações, amados irmãos, que você, conforme Jesus, ele fala assim: olha, os filisteus e os seduceus, no capítulo que nós lemos a semana passada, ele diz assim: para fazer um prosélito, eles desempenham tanto a terra conforme o mar. Ele desbrava a terra e desbrava o mar para fazer o prosélito. Assim é nós também, quando nós queremos fazer alguma coisa em nosso benefício, fazer alguma coisa que vai nos colocar na frente de holofotes, fazer alguma coisa, amados irmãos, que nós vamos estar em destaque, nós não medimos sacrifícios, e nós fazemos. E ai de quem falar comigo, falar contigo: tu não faz, tu não é capaz. Aí que a gente faz mesmo. Aí a gente coloca o peito e fala: você vai ver se eu não faço. Se eu sou homem, eu não sou homem para fazer tal coisa. E aí fala: quer ver se eu não sou mulher para fazer tal coisa? Eu farei. E você vai ver. Mas quando você fala assim: olha, Jesus está dizendo: vinde a mim. Será que nós podemos ir até Jesus? Aí ele fala: não sei, eu não sei se eu tenho compromisso amanhã. Eu não sei o que vai acontecer, porque costuma vir visita na minha casa. Eu tenho uma outra resposta. Quando fala vinde a mim, Jesus fala vinde a mim. É igual a irmã que veio aqui 2 ou 3 dias. Ela falou assim: pastor, missionária, para vir na casa do Senhor. Quando eu falo que vou na casa do Senhor, o que aparece de situações que me cercam para eu não ir. E assim é todos os dias, amados irmãos. Para a gente estar na presença do Senhor, Jesus, ele diz assim: vinde conforme você está. Aí ele fala: eu não tenho roupa para ir na igreja. Sabe, a minha sandália está quebrada. De chinelo que dedo eu não vou. Ah, sabe, eu acho que não estou ainda preparado para ir até Jesus. Eu acho que para ir até Jesus tem que estar santo, tem que estar perfeito. E muitas desculpas, amados irmãos, aparecem para nós chegarmos até Jesus. Até nós mesmos que já estamos firmados na rocha que é Cristo, muitas vezes aparecem coisas, amados irmãos, a gente, aleluia, fala assim: olha, eu realmente não quero observar outras coisas, eu tenho um compromisso com Cristo, e o horário está chegando, e eu tenho que largar isso de mão, e eu vou para o encontro com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a gente não fizer isso, a gente não vem também. As dificuldades, elas são muitas. As dificuldades, elas são diversas. As situações, elas são terribilíssimas, amados irmãos, para nós estarmos atravessando pelos portões da igreja, pelas portas da igreja. Imagina os portões celestiais. Imagina nós estarmos chegando até Jesus, aquele grande tribunal. Como é difícil. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ouvir a voz de Jesus. E às vezes Jesus, ele está falando. Preste bem atenção aqui para você não perder o foco e o fio da meada. Talvez Jesus, ele está falando através de você. Talvez você está na fila do hospital, na fila do posto de saúde, sentado naquele banco. Eu estava vindo de trem, foi dia 15, antes de ontem. E tinha um senhor que estava logo de frente de mim, um senhor forte, branco, mais ou menos da minha estatura, mas
fortinho. E ele conversador, a dona mal sentou do lado dele e ele já começou a puxar papo. E ele conversava daqui, ele conversava dali. E aí eu pude notar que ele estava evangelizando aquela dona. Ele estava falando de Jesus. E ele era bom para falar de Jesus. Aí em um determinado momento, sabe o que a dona fez para não ouvir ele mais? Ela encostou a cabeça assim e fingiu que estava dormindo, para não ouvir ele. Quando fala de Jesus, dá sono. Quando fala de Jesus, amados irmãos, nós encontramos diversas situações. E aí, o que eu quero dizer a você é que você preste bem atenção. Jesus, ele está falando: vinde a mim. E aí, quer ver uma coisa? Aqui, aonde nós reunimos, é a casa do Senhor. O trabalho que Deus abriu uma porta para você, para te dar o sustento do aluguel, da família, do pão de cada dia. O trabalho que Deus deu para você, o emprego, que Deus abriu essa porta para você, para você levar a remuneração necessária para pagar a luz, o gás, a água. Muitas vezes essa porta você tem usado como desculpa. Você fala com Deus assim: olha, eu não estou tendo tempo no meu trabalho para chegar até a casa do Senhor. Mas o que eu quero te dizer, amados irmãos, que às vezes a gente fala: eu tenho ficado tanto tempo preso no trabalho, e chega durante aquele tempo que você está trabalhando, a pessoa te manda um convite para fazer alguma coisa, e você coloca na tua agenda e fala assim: tal dia tem algo assim e assim para eu fazer. É uma reunião familiar, é uma festa de aniversário de uma conhecida tua, é uma ida no shopping, é um jantar no restaurante, e nós colocamos na nossa agenda. Chega tal dia, a gente prepara aquele dinheiro no bolso, fala: esse dinheiro é da janta, eu vou colocar aqui R$150 para eu não passar vergonha. Chegar lá, vou comer, vou beber e está aqui R$150. E eu vou. Chega lá, talvez você chega ali de 7 horas, aí às 11 horas não acabou ainda, e está tu lá. Comeu, bebeu, satisfez, depois você vai embora para casa. Mas quando fala assim: olha, tem algo importante na igreja, e a gente sabe que todos os dias tem algo importante dentro da igreja, que é a presença de Deus, e Deus quer com que nós estejamos diante dele. Mas essas coisas a gente pode falar assim: eu vou empurrando com a barriga, sabe por causa de quê? Se eu não puder ir amanhã, que é terça-feira, eu vou na sexta. Se eu não puder na sexta, eu vou no domingo. Se eu não puder no domingo, eu vou outro dia. E assim a gente vai levando, e a gente trata as coisas de Deus em segundo plano, e as coisas que interessam a minha pessoa, que interessam a tua pessoa, a gente coloca em primeiro plano. Porque as coisas que a gente tem colocado em primeiro plano, o Senhor, ele está dizendo assim: olha, quando você se envergonhar de mim aqui na terra, eu me envergonharei de você diante do meu Pai que está no céu. Se você me coloca em segundo plano aqui na terra, quando chegar diante do meu Pai que está no céu, eu colocarei você também em segundo plano. Porque eu nunca fui importante para você aqui na terra. E muitas vezes Jesus, ele não é importante para a gente aqui na terra. A gente trata ele de qualquer maneira. A gente não tem um coração para Jesus. Mas na hora que a barriga dói, e na hora que a gente fala: será que eu tenho um câncer na barriga? Eu estou com muitas dores, estou sentindo muitas vezes as minhas fezes estão pretas, uma coisa terrível. E eu olho assim e falo: eu não comi pó de café porque está desse jeito. E aí a gente vai para um lado, a gente vai por outro,
e a gente fica aborrecido, a gente começa a falar: Deus, olha, eu estou passando assim, eu estou passando assado, mas enquanto as coisas estiverem bem, enquanto as coisas estiverem tinindo, não falta o açúcar, não falta um pó de café, não falta o arroz, não falta a carne, não falta a saúde, enquanto as coisas estão bem, a gente vai deixando Deus em segundo plano. Só na hora que as coisas apertam, na hora que a gente está entre a vida e a morte, que a gente lembra de Jesus. E Jesus, Ele está dizendo para nós lembrarmos dele aqui e agora. Mas não é isso que tem acontecido. Se fosse isso que tivesse acontecido, aqui neste lugar não haveria lugar para você sentar. Quer ver outra coisa? Quando um profeta ou uma profetisa vê um local que só tem profecia, seu pastor Carlos aqui, mesmo que seja profecias mentirosas, se eu abrir a boca aqui e começar a semear profecia para um, profecia para outro, profecia de carro, profecia de chave de casa, profecia que vai arrumar um homem, profecia que vai arrumar uma mulher, profecia que vai fazer isso, aqui não vai ter lugar. Mas quando eu trago uma palavra para te confrontar das coisas que você está fazendo dia a dia, não fica um, porque ninguém quer ser confrontado com a verdade, ninguém quer ser confrontado com aquilo que tem deixado Deus de lado. Assim foi no passado e assim está sendo agora. Porque a gente olha para o passado, amados irmãos, quando Jeremias, ele falava acerca das coisas que estavam acontecendo dentro de Israel, todo mundo fala assim: esse Jeremias aí, ele está afrouxando a mão do povo, e ele está julgando, aleluia, o povo contra Deus e vice-versa, e um monte de situações se levantavam contra Jeremias. Prendia Jeremias dentro do calabouço, prendia Jeremias dentro do poço, prendia Jeremias dentro de jaula, falava que Jeremias era mentiroso, e assim por diante. Quantas situações se levantaram contra os profetas do Senhor, e quantas situações têm se levantado agora. E o Senhor, Ele está dizendo: desperta, tu que tem dormido o sono da indolência, desperta tu que tem deixado de seguir ao Senhor, deixado de buscar ao Senhor, desperta, pois o Senhor, Ele quer que você venha até Ele. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados. Muitas vezes nós estamos cansados, mas sabe o que nós fazemos do nosso cansado? Eu estou muito cansado, nem na igreja eu vou. Eu estou muito cansado, eu vou dormir. Eu estava com muitas responsabilidades, e as minhas responsabilidades na realidade são muitas. E aí eu falava assim: olha, quando os dias de culto, as coisas assim, eu vou para a igreja nos dias de culto, eu vou estar no dia de culto, eu vou estar tudo direitinho. Tiver uma vigília eu vou, tiver alguma coisa eu vou estar também. Mas quando não tiver culto, não tiver nada, eu vou chegar em casa, tomar um banho e vou dormir. Aí aparece uma situação de as veias preguiçosas, as veias da perna. E aí agora o perigo é risco de vida, é vida ou morte. Ele fala assim: tu vai dormir agora? Tu que não dá uns pulinhos aí, vai para um lado, vai para o outro, começa a caminhar para ver. Então só na hora que a gente vê a nossa vida por um pico, a gente fala assim: desperta. E aí eu me despertei para estar fazendo exercício físico. Eu já chego cansado do trabalho, mas agora tem mais uma atividade: fazer caminhada, dar uma corridinha, fazer uns exercícios. E aí, cansado do trabalho, mas eu não tenho que fazer. Se eu não fazer, não vai me atrofiar mais ainda, não vai ficar mais difícil. Então sempre há tempo. E o Senhor, Ele está dizendo assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O difícil é nós estarmos indo a Deus, porque nós vamos a tudo enquanto é lugar, menos na presença do Senhor. E quando nós chegamos na presença do Senhor, amados irmãos, a palavra que abrir
na Bíblia tem que ser segundo o meu querer, não segundo o querer do pastor ou do Espírito Santo ou de Deus. A palavra do Senhor, ela está dizendo que nos últimos dias os homens amontoarão para si doutores segundo a sua própria concepção. Eles quererão massagear de ego. Eles terão comichões nos ouvidos. A gente tem, amados irmãos, falado dessa palavra que está em 2 Pedro. Olha o que o Senhor ele tem falado. E nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem falado no capítulo 2 de Pedro. Ele fala a respeito de falsos mestres. Diz assim: também houve entre o povo, falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais, aleluia, será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais, aleluia, já de largo tempo, não, aleluia, será tardia a sentença, e a sua perdição, ela não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados, aleluia, para o juízo. Então, nós olhamos aí, meu amado irmão e minha amada irmã, o quanto, aleluia, nós temos deixado, aleluia, levar por palavras persuasivas, essas palavras que vêm, aleluia, fazer com que você venha dar ouvido àquilo que não edifica segundo a palavra de Deus. Amém? Então, nós precisamos, amados irmãos, colocar a nossa vida no altar. Nós precisamos buscar ao Senhor e falar: Senhor, eu necessito de Ti. Eu necessito, Senhor, da Tua palavra. Eu necessito, Senhor, do Teu grande amor. Em 1 Timóteo capítulo 4, também diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles ações de graça, para que toda criatura de Deus, aleluia, é boa, e não há, aleluia, o que rejeitar, ser recebido com ações de graças. Amém? Então, nós precisamos, amados irmãos, colocar a nossa vida em quem? A nossa vida em Deus. Nós precisamos, aleluia, estar falando com Deus a respeito, aleluia, de tudo que o Senhor tem, aleluia, para com a minha vida, para com a tua vida. Porque, aleluia, nós precisamos ouvir o Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensina outra doutrina, nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, e consiste, aleluia, que consiste na fé. Assim faço agora, oro,
O fim do mandamento e é a caridade. E um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Nós precisamos, amados irmãos, falar: Deus, eu quero estar ouvindo a Tua palavra, eu quero estar recebendo o que o Senhor tem para mim. Quando nós ouvimos o Senhor Ele dizer aí: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que o Senhor está falando? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Quem sabe o que é jugo? O que é jugo? É algo que coloca sobre a cabeça, o pescoço do cavalo, do boi, para que o cavalo ele segure aquelas madeiras que tem laterais da carroça e ele puxa. O burro também, o boi também, quando ara a terra, o carro de boi, é colocado aquele jugo sobre a cabeça do boi, sobre o pescoço, para que ele puxe. E quando Jesus ele fala a respeito de jugo, ele está falando que aquilo que você teria que pagar, ele já pagou por você. O peso que você tinha que carregar, ele já carregou por você. O Senhor ele fala que aquela morte que você tinha que morrer, ele já morreu por você. Ele diz que aquele sacrifício na cruz do Calvário que você tinha que fazer, ele já fez por você. Ele está dizendo para nós que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Ele está falando para a gente trocar. Mas quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente vê os jugos aí nesta vida? Quer ver uma coisa? Talvez o Senhor ele fala contigo assim: olha, tem um trabalho de 7 da manhã a 5 da tarde. Esse trabalho é o suficiente para você cuidar da sua família, para você tratar da sua família. Aí você fala assim: esse trabalho, que o dinheiro que está entrando é pouco. Eu vou trabalhar agora de 8 às 10 para entrar mais um dinheiro. E ali, meu amado irmão, sabe o que acontece? A gente, muitas vezes, a gente vive a vida inteira para o trabalho e a gente esquece da família. A gente esquece da nossa própria saúde, porque quem trabalha demais perde a saúde, porque não tem tempo para descansar. E aí vai trabalhando, daqui a pouco está com dor no joelho, daqui a pouco está com dor de coluna, daqui a pouco a saúde vai embora e você viveu a vida toda para ganhar dinheiro. Agora, quando você se aposenta, você pega para ter saúde, para ter vida, você gasta todo o dinheiro que você ganhou, que você acumulou a vida inteira. Então nós precisamos entender que quando Cristo ele diz assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando ele diz assim: o meu fardo é leve, é esse fardo que eu quero que você carregue. Mas a gente olha e a gente vai tomando responsabilidades. É uma responsabilidade daqui. Talvez você criou já todos os seus filhos. Aí o filho casa, você começa a cuidar dos filhos dos teus filhos. Daqui a pouco vem os netos. Você costuma estar cuidando também dos bisnetos. E dali a pouco você não tem vida mais.
Então é isso que tem acontecido. Não tenho tempo para falar assim, eu vou sair com meu amado para ir no shopping. Nem que seja para tomar um guaraná, nem que seja para ali estar comendo um hambúrguer. Não tem tempo para ir numa pracinha para chupar um picolé ou comer um açaí, não tem tempo para nada. E a pessoa ela vai ficando presa numa situação que não consegue se desvencilhar. É aquele jugo que você coloca sobre você e você fala assim, a responsabilidade do meu filho é minha, a responsabilidade do meu neto também é meu, a responsabilidade dos meus bisnetos é minha. E aí você vai carregando aquele jugo que o Senhor não colocou esse jugo sobre você. E aí você começa a falar, talvez você já está aposentado, fala, mas eu tenho que ajudar o meu filho, tenho que ajudar os meus netos, os meus bisnetos. E agora, depois de aposentado, eu vou arrumar mais alguma coisa para fazer. E nunca, amados irmãos, nunca basta, nunca chega. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele chama a mim, Ele chama você, para que nós possamos olhar para Ele e falar assim, olha Senhor, eu tenho ouvido a Tua voz. Eu tenho ouvido, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida. Hoje, eu fiquei em casa também. E às vezes, amados irmãos, a gente tem um jugo tão grande sobre as nossas vidas, e essas coisas costumam acontecer comigo, não sei se acontece com você. Às vezes eu não posso ouvir o barulho de uma maquita que me dá inquietação. Aí o Senhor fala, acalma, fica aí quieto. Eu estou te dando a oportunidade de você ficar quietinho aí. Por que você está desesperando? Porque o teu coração está ocioso. Aquieta o teu coração, fica quieto. E às vezes o Senhor está dando tempo da gente recuperar. Talvez o Senhor está dando tempo da gente passar um momento de descanso. E às vezes a gente fica naquela ociosidade, querendo levantar da cama. Se eu não fizer alguma coisa, o dia para mim não foi um dia tranquilo. E assim acontece às vezes comigo. Eu não sei se acontece contigo, mas às vezes o Senhor fala assim, hoje fica quietinha na cama. Hoje eu estava falando com a minha esposa olhou dentro da pia assim de manhã, ela falou assim, às vezes para sair a gente tem que deixar alguma coisa aí dentro da pia, e ela precisava sair, a irmã dela convidou ela para sair, para estar dando um trato nela, no cabelo e tal. Aí ela preocupada com as vasilhas que estavam na pia, e às vezes Deus está abrindo uma porta, talvez Deus está escancarando uma porta, porque a minha esposa ela não tem filho que precisa de uma mamadeira mais, não tem filho que precisa de um prato de comida em cima da mesa, porque eles já estão homens, já pode fazer, cada um já pode pegar o seu prato e comer. Mas às vezes a gente fica com esse jugo em cima da gente, a gente fala, se eu não arrumar o prato de comida para ele não vai comer. E a gente fica desse jeito, a gente fica preso nesse jugo. Mas o Senhor está falando assim, olha, eu tenho te dado para você apreciar esse dia, para você ter um dia como princesa, para você ser cuidado. E muitas vezes a gente não deixa que o Senhor venha cuidar de nós, mas nós precisamos deixar o Senhor cuidar de nós. Nós precisamos receber essas bênçãos de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, a gente não consegue receber essas bênçãos de Deus, mas nós precisamos, porque o Senhor Ele está dizendo para mim e para você, aquieta-te. Esse fardo que eu tenho colocado sobre você é um fardo leve. Eu não sei se você já deu uma olhada na situação da tua vida, e às vezes a gente olha para um, a gente olha para outro. Essa semana, né, esse mês, eu estava contemplando algumas figuras, alguns vídeos, né? E estava deparando a respeito daquela pessoa que tem muito dinheiro, daquela pessoa que tem menos dinheiro. E ali, esse que estava apresentando essas figuras, um vídeo, o que ele estava apresentando? Ele apresentou uma sepultura de um lado e uma sepultura do outro. Eu falo assim, no final da vida, o destino de aquele que é mais abastado e aquele que tem menos, é o mesmo destino. Não dá para você colocar dentro dessa sepultura
ou dentro daquela gaveta, ou seja, o que for. Não tem como tu colocar o teu carro, a tua casa, não tem como você trazer o gerente do teu banco e mandar colocar os malotes ali dentro do caixão, não tem como. E muitas vezes a gente fica no desespero, a gente fala assim, eu tenho que ganhar o mundo inteiro, mas a gente às vezes ganha o mundo inteiro e perde a salvação. Talvez a gente ganhe o mundo inteiro, perde a saúde, perde a família. Eu estava ouvindo também o pastor Cláudio, eu gosto muito do pastor Cláudio, e quando ele começou a pregar, eu via todos os vídeos dele. Ele fala muito de casamento, e ele estava falando a respeito de um senhor que trabalhava muito, trabalhava muito, e o tanto que ele trabalhava, ele não dava atenção para a mulher dele. E chegou um determinado momento que a mulher falou, eu não preciso do teu dinheiro, mas eu preciso de você, eu quero é você. Ele falou, não mulher, mas você vai sempre me ter, eu preciso ir para o trabalho, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso. Daqui a pouco, chegou no gabinete dele e ele falou assim, olha, eu trabalhei tanto para dar tudo de bom, de melhor para minha mulher, e agora ela arrumou outro. E aí ele falou assim, você esqueceu do fundamental, é dar atenção para ela, é estar com ela, é ter tempo para ir no shopping, é ter tempo para um jantar, é ter tempo para o almoço, para um cachorro quente, para um picolé, é tempo para o filho, é tempo para a esposa, é tempo para a família. E muitas vezes a gente não tem esse tempo. E às vezes quando a gente tem esse tempo, a gente não larga o telefone está na mão o tempo todo. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, a situação. Ele diz assim, agora ela encontrou alguém que tem tempo para ela. Aí ele falou assim, ele é um pé rapado, ele não tem nada, eu tenho tudo de bom e melhor. Aí ele diz assim, é você que pensa que não tem. Agora ela vai entrar com processo contra você, tudo que você juntou, a metade é dela. E dele agora. Você acumulou isso tudo aí para dar para o Ricardão. Então a gente precisa entender que esse tempo para a esposa, esse tempo para a família é fundamental. A gente precisa entender que esse tempo que nós tiramos para o nosso Deus é um tempo fundamental. Muitas vezes a gente perde as estribeiras. É igual quando criança, ela desce para o play. Aí você talvez mora no terceiro andar, ou no quarto, ou no quinto. Aí você leva as suas crianças para o balanço, para a piscina, leva para o campo de futebol. Aí você marcou um horário para a criança. Aí fala assim, olha, eu vou descer com você, mas é 8 horas da manhã. Quando for 10 horas a gente volta. Aí quando chegou 10 horas, a criança olha e fala assim, só mais um pouquinho, agora eu não quero subir não. Só mais um pouquinho. E fica ali, e se você pega ela e fala, vamos subir agora, ela abre o berreiro a chorar, e não quer ir de jeito nenhum. E a gente muitas vezes está igual criança, porque a gente tem tempo para todas as coisas, conforme diz Eclesiastes. E a gente precisa, amados irmãos, ter esse tempo. Aleluia. A gente precisa falar assim, olha, o Senhor diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. É tempo de adorar o Senhor. É tempo de eu estar com a minha família. É tempo de eu estar indo no mercado. É tempo de eu estar indo ao médico. É tempo de eu estar indo no dentista. É tempo de eu estar indo no salão de beleza. A gente precisa ter todo o tempo, tudo determinado. Mas muitas vezes a gente vai em algum lugar e a gente esquece da vida. Mas a gente precisa entender que o Senhor, Ele diz para mim, Ele diz para você, para a gente ser adulto, para a gente pensar o que nós estamos fazendo. E a palavra que nós estamos trazendo, Ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas nós temos preguiça, nós temos cansaço, nós temos impedimentos que impedem que nós chegamos até a Deus. E nós precisamos combater esses impedimentos. E esses impedimentos, muitas vezes, amados irmãos,
Somos nós mesmos que nos impedimos de chegar até a Deus. Porque quando, assim conforme eu falei no início, quando nós queremos alguma coisa, nada nos impede. E a gente fala assim, eu vou. E não tem quem segure. Eu lembro, uma vez, que o meu tio, ele era firme ali, um cara muito firme para educar suas filhas. E eu lembro que ele impediu a filha dele de estar saindo de casa. Aí ele foi dormir. O que aconteceu? Ela pulou pela janela e foi. Ela pulou pela janela e foi. Aí ele, não sei o que aconteceu, ele soube que ela pulou para a janela e foi. Na hora que ele foi atrás dela, ela estava com o anel no dedo e ela deu um soco na testa dele, o sangue voou longe. E aí o que aconteceu? Aconteceu que aquele rapaz que ela estava encontrando, eles ficaram juntos. Nasceu a primeira filha. E aí, aquele soco que ela deu na testa do meu tio, agora o rapaz estava andando nela. Todo dia era uma coisa. Todo dia era uma coisa diferente. E ela sofreu nas mãos dessa pessoa. E a Bíblia está dizendo, tudo que nós plantamos, tudo também nós ceifaremos. Nós precisamos entender, amados irmãos, e às vezes a gente não quer entender. Às vezes a gente não dá a mão à palmatória, a gente quer falar, a gente quer ter razão. E muitas vezes a gente não tem razão, mas a gente quer ter razão. O importante não é ter razão, o importante é a gente ouvir a palavra de Deus. O importante é a gente colocar a nossa vida diante do Senhor e falar, Senhor, olha, eu não sei como, mas eu quero fazer a tua vontade. Hoje eu estava para arrumar a casinha lá em cima com as ferramentas, dar uma varrida lá, levar as coisas que estavam aqui embaixo lá para cima. Tem um carro para mim, está vendo algo que ele não está funcionando direito. E aí uma janela do carro também quebrou, o elevador, não estava subindo o elevador e a rua está perigosa, para deixar o carro aí na rua com a janela aberta. Tem macaco, extintor, tem um monte de coisa dentro do carro. Eu falei, daqui a pouco alguém entra dentro do carro, leva isso aí. E aí eu falei, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu preciso de uma direção do Senhor. E eu fico todos os dias de manhã clamando, Senhor, porque eu não quero tomar a minha direção. Eu quero tomar a direção que o Senhor vai me dar. E aí eu vim, fiz a live, terminei a live um pouco mais tarde hoje. Fiz 1 hora de live, a de ontem que eu não pude fazer porque eu estava no médico, eu fiz, e a de hoje também. Aí terminei, peguei o carro, saí, fui direto no mecânico. Chegou lá, eu pensava que tinha que trocar os cabos das bobinas, trocar as bobinas, mexer num monte de coisa. Ele trocou uma vela do carro. E o carro voltou a funcionar direito. Falei, quanto fica? Ele, R$20. O carro ficou bom com R$20. Aí eu falei assim, estou precisando também que arruma o elevador do carro, que o vidro está quebrando. Ele falou assim, olha, eu não consigo arrumar e nem mexo com isso. Mas tal pessoa assim, certo lugar, ele mexe com isso, ele conserta e arruma para tu na hora. Eu já estava pesquisando antes de sair de casa no Google onde comprava o elevador do carro. E aí quando chegou lá ele falou, vai em tal lugar assim. Cheguei no tal lugar, eu já tinha visto o preço do elevador. Quando cheguei lá, o cara falou assim, eu coloco o original e coloco o elevador e com a mão de obra fica X. Já coloquei o elevador no carro, o cara já me entregou o carro pronto. Eu falei, não é melhor obedecer ao Senhor? As coisas parecem que fluem. As coisas parecem que uma coisa vai encaminhando a outra e por uma bênção. Não dei nenhum passo em falso. Foi tudo conforme a vontade do Senhor. Tinha que ir em Madureira pegar algo que eu encomendei
E eu falei comigo mesmo, se eu for a pé, eu olhei no relógio, se eu for a pé eu vou demorar muito. Vou de carro, que dá tempo de ir lá, voltar em casa, dar uma faxina aqui no quintal e preparar para ir para o culto. Deus é bom. E Deus dá o melhor para a gente. E tudo que eu faço é relacionado ao que eu vou fazer para Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, falar assim: olha, se o Senhor está me chamando, vinde a mim, eu quero estar indo até Ele. Eu quero estar recebendo dEle o que Ele tem de melhor para mim. E às vezes, quando a gente deixa de ir até o Senhor, conforme um telhado que eu fui consertar, e a moça, ela estava reclamando que estava pingando na beira da cama dela. Enquanto eu estava no telhado, havia um sarpão assim, uma boca na laje para entrar para o telhado, e ali eu entrei por aquela boca para estar consertando o telhado. Enquanto eu estava lá, mas o que subia de fumaça de cigarro naquela laje, só misericórdia. Aí eu cheguei, sentei na boca da laje e chamei ela, falei: moça, está querendo suicidar? Ela falou: eu? Eu falei: é, mas por quê? Cara, tu tá fumando muito, é um cigarro atrás do outro, é muita fumaça. Aí ela falou: é, eu tenho que parar mesmo. Aí ela, conversando comigo, falou que estava encostada do MPS por causa de problema de câncer nos ovários. E eu conversando com ela, eu falei: eu conheço um Deus que cura isso aí que está aí em você, ó. E eu quero te convidar, eu sou pastor lá da Travessa Souza Andrade, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Nós temos um culto abençoadíssimo lá, e eu quero que você esteja lá com a gente. Eu creio que vai ser uma bênção para você. E eu já tinha ouvido falar a respeito que ela conseguiu uma casa de R$ 1.200 de aluguel por R$ 400. Deus abençoou muito a vida dela. Mas ela estava dormindo no chão, só colchão no chão, as coisas dela, a maioria estava no chão. Eu conversei com a minha esposa, falei: vamos arrumar uma cama para ela, vamos arrumar alguma coisa assim. Ela vindo aí, a gente vai se mover aí para dar uma força para ela. Aí daqui a pouco ela ligou o som estava alto, e a dona de baixo falou assim: diminui o som aí que a gente, tô com o bebê dormindo lá. Ao invés dela abaixar o som, ela pegou um facão e saiu correndo atrás da dona. A casa dela foi invadida essa semana, e ela perdeu tudo. Porque Deus, Ele diz através de mim, através de você: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E muitas vezes, amados irmãos, nós tomamos outro caminho que não é o da vontade de Deus. Nós tomamos um outro caminho que o Senhor não escolheu para a minha vida e para a tua vida. Às vezes a gente pensa que as coisas são por acaso. Deus me colocou naquele caminho dela para que ela tomasse o caminho estreito, mas ela preferiu o caminho largo. E às vezes tem pessoas que acham que é a última Coca-Cola do deserto. Tem pessoas, amados irmãos, que acham que ela é superior a todas as coisas, mas nós não somos nada, amados irmãos. Uma gripe me derruba, te derruba. Uma dor de barriga tira a nossa paz. Uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor no pé. Qualquer situação, amados irmãos, tira a gente do sério. Mas o Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está chamando a minha pessoa, Ele está chamando a tua pessoa, mas
a gente não dá ouvido ao Senhor, e diz, amados irmãos, quando nós não damos ouvido ao Senhor, um abismo chama outro abismo. E aí, as pessoas muitas vezes falam assim: olha, parece que o Senhor não me ouve. Parece que o Senhor, Ele me abandonou. Mas é ao contrário, nós abandonamos o Senhor. Nós deixamos de ouvir o Senhor, porque o Senhor, Ele fala, amados irmãos, aleluia, glórias a Deus, oh Deus de Israel, para Mefibosete, aleluia, eu vou vir, aleluia, o teu encalço. Mefibosete agora ele estava rastejando, ele era aleijado de ambos os pés. Mefibosete agora estava rastejando com o bumbum no chão, muitas vezes lançando mão, pela minha conjectura, de um favor de um favor de outro, para comer e beber. Mas agora o Espírito Santo, ele vem sobre a pessoa de Davi, e ele diz assim: será que resta alguém da casa de Saul para que eu venha usar de benevolência? Isso não pode ser Davi. Davi abriu a boca para falar, mas quem agiu na vida de Davi foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito Santo, que agora Davi traz à memória aquilo que dá esperança para a vida de Mefibosete. Mefibosete, ele não imaginava que Deus estava de olho nele. E assim tem muitas pessoas que estão, assim como Mefibosete, necessitado, amados irmãos, daquele Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso está dizendo: olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Glória, glória a Deus. E ali, amados irmãos, de Ziba, olha, existe sim Mefibosete, ele está em Lodebar. Agora Davi manda trazer Mefibosete, e Davi lança uma palavra aos ouvidos de Mefibosete e diz assim: olha, de hoje em diante, daqui para sempre, você comerá e beberá, aleluia, sentado na mesa do rei. É assim que o rei, quando ele diz vinde a mim, ele está dizendo: você terá o melhor para a tua vida quando você sentar na minha mesa. Eu estou te convidando para você fazer parte da minha vida. E muitas vezes, amados irmãos, a gente fala assim: eu sou crente. Crente até o diabo é. Muitas vezes a gente fala: eu sou filho de Deus, eu sou uma pessoa. Que eu quero te dizer, amados irmãos, o Senhor está falando: eu quero que você se assente na minha mesa, come o melhor dessa terra. E às vezes a gente fala assim: o Senhor está me chamando para comer o melhor dessa terra. A gente está falando assim: filé mignon. Está igual quando chega Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia. Azarias, Misael e Daniel. Quando chega na Babilônia, agora o rei fala assim: traz o melhor para ele, um vinho da melhor qualidade. Traz frango assado, traz aí a carne da melhor. Ele fala assim: olha, a gente quer a besteira dos manjares do rei. A gente quer cenoura, a gente quer batata, a gente quer inhame, a gente quer mandioca, a gente quer batata doce. E às vezes quando ele fala assim: você vai comer o melhor na mesa do rei, a gente está pensando nessas coisas. Mas o Senhor está falando para ti, para mim, assim conforme ele fala com o profeta, quando você lê as Sagradas Escrituras, está vendo esse rolo aí? Rasga, come. É o rolo, que ele está falando: o melhor dessa terra está aqui, ó. Esse é o melhor dessa terra. A mesa do rei está aqui, ó, dentro da igreja. A mesa do rei é essa que ele está falando. Quando você come aqui, ó, na tua mesa, na tua casa tem o melhor. Quando você come aqui, na tua saúde é a melhor saúde. Aleluia. Se você não tiver bem de saúde, o Senhor coloca médicos à tua disposição. Aleluia. A gente precisa entender isso, amados irmãos, mas a gente não entende. Aleluia. A gente não entende. E a gente quer se esforçar pelas nossas próprias mãos. E às vezes o Senhor traz até aquele ganho, porque, aleluia, o Senhor ele fala
muito vale pouco com contentamento, mas a gente às vezes não fica contente com aquilo que chega nas nossas mãos, e a gente cresce o olho e fala: eu quero aquilo que está lá. Não, o Senhor está dando nesse momento, é isso que o Senhor tem para mim. Aleluia. Mas às vezes, amados irmãos, a gente dá um passo maior que a perna. Às vezes a gente coloca o chapéu em algum lugar, mas às vezes a gente tem que fazer assim para colocar o chapéu lá, mas para pegar ele a gente também tem que pular. Mas isso não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós venhamos a andar segundo a sua vontade. Aleluia. E nós precisamos andar segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos, amados irmãos, dar passos maiores que a perna. Nós não podemos fazer a nossa própria vontade, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos doar ao Senhor. Nós precisamos falar: Senhor, está aqui o teu filho, eu me apresento a ti, pecador na verdade. Hoje eu estava lembrando a respeito do apóstolo Paulo, nas minhas orações. E a gente, muitas vezes, a gente quer ser super-homem, a gente quer ser mais que o outro, a gente fala: não, deixa comigo. E está ali o apóstolo Paulo chorando na presença do Senhor, ele fala: esse espinho da carne está doendo muito, isso, aquilo. E aí o apóstolo, ele vai falando com Deus, e ele diz assim: olha, ele diz para a igreja: olha, eu tenho orado ao Senhor, e acerca desse meu caso eu tenho orado ao Senhor, já não é a primeira vez. Já em 3 ocasiões eu tenho orado e tenho falado ao Senhor acerca de um espinho na carne. Mas o Senhor, ele me respondeu que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa em mim. E às vezes, amados irmãos, a gente quer no peito e na raça fazer as coisas, e não é segundo o que nós imaginamos. Mas a minha vitória, a tua vitória, ela vem com o joelho no chão e boca no pó, com entrega, com dedicação, com busca ao Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: Senhor, olha, eu quero ouvir a tua voz, eu quero colocar o meu coração em ti, eu quero ser cuidado pelo Senhor, porque o Senhor sabe muito bem cuidar de mim, o Senhor sabe muito bem cuidar da minha família. Então venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu sou teu, eu não quero ser mais de ninguém. E quando o Senhor me convidar para ir até o Senhor, eu não quero fechar essa porta da graça que o Senhor tem aberto. Aberto é pouco, o Senhor tem escancarado uma porta para mim. Eu não quero deixar de ir até o Senhor. Eu quero estar indo. Eu quero que o Senhor venha, através do teu Santo Espírito, movimentar com a tua mão forte, com o teu braço de poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Eu sei que não há capacidade em mim, Senhor Deus, para tantas coisas, Pai, maravilhosas que o Senhor nos revelou, ó Pai, nesta noite, para falar de tantas coisas, ó Pai, as quais só o Senhor entende, só o Senhor sabe, Pai. Então, muito obrigado, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos lembrar dessas palavras, para que nós possamos, ó Pai, nos amoldar conforme o teu querer, conforme o teu efetuar. Ministra sobre nós, ó Pai. Faça com que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, até o Senhor, para que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos potentes, ó Pai, limpando, colocando por terra, Senhor Deus, todo o mal. Cuida, Senhor Deus, dos nossos familiares, ó Pai, pois é desejo do nosso coração, ó Pai, ver, Senhor Deus, nossos amados irmãos, ó Pai, a nossa família retornando, Senhor Deus, para a tua casa, retornando, ó Pai, para os teus caminhos. Assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, aleluia. Eu em particular oro, Senhor Deus, pelos meus filhos.
As irmãs, Senhor Deus, os irmãos, ó Pai, em particular, Senhor Deus, tem algo, Senhor Deus, que eles querem bem, Senhor Deus. Tem família, Senhor Deus, que nós temos amado, ó Pai, e que nós temos apresentado ao Senhor, mas muitos deles, Senhor Deus, está dizendo que não é a hora. Mas nós sabemos, ó Pai, que a hora é agora. Nós sabemos, ó Pai, que o momento é esse. Nós sabemos, ó Pai, que nós não podemos deixar passar a oportunidade, porque senão pode ser tarde demais. Então, Senhor Deus de Israel, nós te suplicamos, ó Pai, aquebranta os corações, ó Pai, daqueles que estão à nossa volta. Faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória. Manifesta, Senhor Deus, o teu poder, a tua unção. Traz cura, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, derrama, Senhor Deus, das tuas virtudes, ó Pai. Pai santo, Pai querido, Pai amado, ó Santo Deus de Israel, o Senhor levou sobre si as nossas dores, ó Pai, e pelas tuas pisaduras, ó Pai, nós fomos sarados. Sara também, Senhor Deus, a nossa casa. Sara o nosso lar, ó Pai, sara a nossa família. Sara, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os nossos amados irmãos, ó Pai. Aleluia, aqueles, ó Pai, que desapareceram, ó Pai, e não vêm mais, Senhor Deus, à tua casa. Aqueles que estão desanimados, ó Pai, aqueles, ó Pai, que têm sido impedidos, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, por Ele mesmo, ó Pai. Mas a tua palavra ainda, Senhor Deus, nos diz, Senhor Deus, conforme a nossa amada diaconisa Elaine aqui, Senhor Deus, trouxe, ó Pai, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Nós sabemos, ó Pai, que há impedimentos, Senhor Deus, de toda hostes celestiais da maldade, Senhor Deus. Eles têm, Senhor Deus, impedido o caminho, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas, ó Pai, para estarem, Senhor Deus, na tua presença. Então quebra, Senhor Deus, todo jugo. Quebra, Senhor Deus, tudo que não procede de ti, Senhor Deus. E faça, Senhor Deus, com que nós venhamos nos alcançar, Senhor Deus, alcançar a tua graça, alcançar, Senhor Deus, o teu favor, ó Pai. Em nome de Jesus, opera, Senhor Deus, e faça resplandecer da tua glória sobre nós, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leva, Senhor Deus, teus filhos em paz para os seus lares. Abençoa, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, doentes, ó Pai, enfermos, ó Pai, precisando, Senhor Deus, de uma cura, precisando de um milagre. Ó Deus de Israel, livra, Senhor Deus, da bala perdida do homem sanguinário. Livra, Senhor Deus, aleluia, das hostes celestiais da maldade. Faça, Senhor Deus, com que nós, aleluia, estejamos guardados pelo Senhor. Nos blinda, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, ó Pai. Cega, Senhor Deus, aleluia, o inimigo, Senhor Deus, de nossas almas, Pai, para que nós venhamos passar, Senhor Deus, no ir e no vir, Senhor Deus, e nós venhamos, ó Pai, aleluia, estar, Senhor Deus, fortalecidos pelo Senhor, blindados, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Na salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Está terminado. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos.